gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Gente, hoje o tema que eu vim falar aqui é polêmico. Mas, assim, primeiro eu já quero dizer de cara que isso daqui não é nenhuma provocação pra ninguém, não é nenhuma indireta, porque eu não gosto, é só um alerta, tá? Para vocês que não me conhecem, que estão chegando agora. Meu nome é Rosimeire Evangelista, eu sou engenheira química, fiz mestrado e pós-graduação na USP, tá? E também tive uma empresa de cosméticos, onde eu fabricava perfumes, shampoo, condicionador, sabonete líquido, e tinha uma loja no shopping com a minha linha e também fazia revenda dos produtos que eu fabricava e eu assinava como responsável por toda a linha de produtos, tá? Então, assim, eu queria falar sobre uma técnica que muitas pessoas estão utilizando e eu vejo sendo propagada cada vez mais, tanto em grupos de WhatsApp, grupos no Facebook e até aqui mesmo no YouTube, várias pessoas falando sobre o uso dessa técnica, que é esquentar o Enem. E aí eu como engenheira química, eu vim fazer um alerta, tá? Sobre os perigos que acontecem quando você muda qualquer processo na composição do produto, tá? Tanto fazer misturinhas com um produto que já vem pronto, quanto você mexer na temperatura, que vai sim. Tem pessoas que falam que vai alterar o pH, que pode queimar o couro cabeludo, mas o que eu venho falar para vocês vai muito além disso. Você pode sim mexer na composição do produto. Primeiro é um alerta assim, se você tiver um corte químico ou qualquer produto ou qualquer problema, proveniente do produto que você está usando, a partir do momento que você mudou o jeito que está escrito de utilização, você está perdendo a garantia que a empresa te dá, tá? É a mesma coisa quando você compra um carro novo ou um produto, vamos supor, você compra uma chapinha e tá escrito lá que ela é 110. Você ligou no 220 e tá escrito para você ligar, antes de você ligar, você verificar a voltagem, você ligou no 220 e queimou. Você perdeu a garantia, você perdeu tudo porque foi mau uso. É a mesma coisa, se você utilizar o Enem e não tá escrito em lugar nenhum lá que você tem que esquentar, amornar, ferver, qualquer coisa no gênero. Não tá escrito nada na formulação, no modo de usar, nada. Que precisa ser aquecido para aumentar a eficácia. Em nenhum lugar tá escrito isso. Você vai lá e esquenta. E aí, porque assim, você pode estar alterando a composição do produto. Acima de 62 graus, você já está alterando sim a composição do produto, tá? E você não tem como controlar. Por exemplo, eu vi muitas meninas esquentando na própria bisnaga, tá? Então você tem a água, ela entra em ebulição, ela ferve a partir dos 100 graus Celsius, tá? Isso não quer dizer que o produto que tá ali dentro chegou nos 100 graus Celsius, porque você tem todo um produto que tem uma densidade diferente da água, até que seja uniforme aquela temperatura, tem que ficar um tempinho mais ali. Mas ok, que seja, você não tem como controlar qual a temperatura que chegou o seu produto ali. Mas eu tô fazendo e tô com um termômetro aqui junto, mas não tem necessidade nenhuma. Você não vai ter benefício nenhum esquentando o Enem. Vamos por parte. Eu vou fazer um exemplo bem simplesinho, só para que não, as pessoas não são obrigadas a saber sobre composição química, sobre os produtos, sobre a composição do produto que está ali. As pessoas não são obrigadas, elas não estudaram para isso. Mesmo pessoas que são estudiosas, elas não são químicas, elas não têm obrigação nenhuma de saber sobre composição dos produtos. Mas eu vou dar um exemplozinho bem básico que eu acho que todo mundo vai conseguir entender. Você pega a água. A água ela é formada de quê? 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O. Essa é a formulação da água, tá? Aí você coloca açúcar na água. Açúcar é o quê? A sacarose, a composição química é C12H22O11. Então você também tem
o hidrogênio, o oxigênio, mas você também tem o carbono. Então, são 12 moléculas de carbono, 22 de hidrogênio e 11 de oxigênio. Quando você mistura os dois, você vai ter um outro composto. Você mudou totalmente a estrutura da água. Ali você não tem mais a água no seu estado normal que estava. Ok, você vai levar isso daqui no fogo, tá? Vai chegar uma certa temperatura, as moléculas de hidrogênio e oxigênio, elas começam a ser o quê? Evaporadas. Porque a água, ela começa a evaporar a 100 graus. Ela entra em ebulição a 100 graus. Começa a ferver. Aí, o que vai predominar ali? O que está fazendo a combustão? O próprio nome já fala. O carbono. Tá? Então, o que vai acontecer? Vai começar a mudar a coloração, mudar a textura, muda tudo. Não é verdade? Então, eu vou colocar uma tabelinha aqui para vocês verem que 1 grau, a diferença que faz nessa misturinha que eu tô dando de exemplo, tá? Que é aquela coisa do caramelo, quando você vai fazer a balinha, que você tem aquele ponto que puxa, que vira bolinha, aí vai ficando mais escuro. E aí, indiferente, se você pegar depois essa mistura e voltar de novo para a temperatura, esperar chegar na temperatura ambiente, que é 21 graus, tal, você deixa ali na pia, ela vai voltar a ser de novo água e açúcar? Não, porque você fez uma mistura. Você fez ali, o que você fez ali foi uma mistura química, tá? Você fez uma alteração química, que é o que você faz. Dependendo da temperatura, você não sabe qual é a composição do produto. Você tá vendo é a mesma coisa quando você mistura água com açúcar. Ali você tem o quê? Uma substância, um líquido homogêneo. Você não vê divisões de fase. É muito diferente de quando você coloca água e óleo, sabe? Que fica a água embaixo e o óleo que tem a densidade menor fica em cima. E não se mistura. É diferente quando você pega a água e o açúcar, que fica uma coisa só. E quando você esquenta, e mesmo que depois volte para a temperatura 40 graus, que nem eu vi muita gente falando, chega nos 40 graus, e aí você pode passar, você tá passando uma substância que foi alterada. E dependendo, se você esquentou demais, você teve uma alteração sim. E você perdeu seu produto, ou você vai ter pode até não ter tanto prejuízo no cabelo, mas pode ser que tenha. E se tiver, você não tem nem o que questionar, porque você mudou uma coisa que não tá escrito que é pra mudar. Ah, mas eu liguei lá no saque e as meninas falaram que pode, que até tantos graus eu posso. Ok, isso quer dizer assim, você pode, não que você deve, não que você vai ter vantagens fazendo isso, tá? Por quê? Primeiro, na hora que você tá aplicando, enquanto você tá aplicando, o que você aplicou aqui, você vem pro outro, já esfriou. Não tem vantagem, não tem nada assim que possa. E mesmo porque depois você vai deixar o Enê no cabelo, você vai colocar a sacolinha, você vai colocar a sua touca térmica. Eu faço assim, pelo menos, né? Então ela vai aquecer, porque não vai ter troca. O frio que tá lá fora, ele não vai entrar no meu couro cabeludo, no meu cabelo. Então o calor que a gente tem troca o tempo todo, que é a temperatura do nosso corpo com a temperatura do ambiente. Só que quando você fecha ali, é como se você estivesse nesses acampamentos que você coloca, você entra num saco de dormir, que mesmo que seja aquela camadinha fina, é feito de um material que não existe troca térmica. Então o calor que tá ali dentro é a troca do seu corpo, é aquele calor que volta para você. Então você fica aquecida a noite inteira dentro daquele saco de dormir. É a mesma coisa quando você coloca a touca térmica, tá? Você vai ter essa troca, só que o calor não sai, então o calor fica ali, tá? Então você vai ter já o produto na temperatura que... Então não tem necessidade nenhuma de levar ao fogo, correndo o risco de ultrapassar a temperatura máxima do produto e de estragar o seu produto. Então não tem, é um risco desnecessário, tanto para o seu cabelo quanto para o seu produto, que pode estragar sim, tá? E você não vai ter vantagem nenhuma. Aí tem pessoas que falam assim, mas depois que eu aqueci, aí sim eu percebi uma diferença.
E quem garante que você não teria essa mesma diferença se não tivesse aquecido? Eu, por exemplo, da minha quinta para sexta aplicação, a sexta aplicação foi um divisor de águas. Meu cabelo mudou da sexta aplicação em diante. Desde a primeira aplicação eu venho sentindo diferença no tingimento, diferença na textura do cabelo, mas da sexta pra frente a diferença foi assim, radical. Então o que eu falo é isso, tá? Às vezes não é porque você aqueceu, às vezes não, certeza que não é porque você aqueceu mas eu achei que alisou um pouquinho mais. É porque ele já iria alisar um pouquinho mais mesmo, porque é uma coisa gradativa. Tá? Então você vai alisar um pouquinho mais. Às vezes dá aquela estabilizada, você faz não sentir diferença nenhuma, ou até ficou mais áspero do que estava, porque o cabelo tá sendo mudado. Aí na próxima aplicação você vai ver, eu da quarta pra quinta eu senti que meu cabelo ficou muito áspero, mesmo eu fazendo o tratamento do dia, eu senti que não teve aquela coisa assim, não teve aquela evolução. Mas se você for parar pra pensar, meu cabelo tava sendo preparado, ele tava naquela fase de transição, sabe? Então, cuidado, gente. Não, se não tá escrito na embalagem, não queira mudar o que tá escrito ali. Porque que você vai perder a garantia do seu produto. Se você tiver alguma reclamação para fazer, você nem vai ter o que reclamar porque você não seguiu as instruções, tá? Quando eu tinha a minha empresa, acontecia às vezes, né, de um produto ficar exposto. Eu revendia também para algumas lojas e o produto ficava exposto e as pessoas às vezes reclamavam assim, olha, tá tendo mudança na coloração ou no aroma de tal perfume. Aí eu ia até o local, chegava lá, o produto como fala, na vitrine, exposto pro sol, assim, o dia inteiro. Então, óbvio, eu falo assim, olha, o que tá escrito lá? Mantém em local seco, fresco, arejado, não expor ao sol, porque tem um pouco de álcool e vai ter alteração, o álcool evapora com esse calor todo e aí vai ficar a concentração mais dos outros produtos e mexe com toda a composição do produto, tá? Então tenham cuidado, nem tudo que você vê, as pessoas falam assim, não, pode usar porque eu fiz o teste, não sei o que lá, que vai dar certo, tá? Existe todo... Porque assim, eu trabalhei numa indústria química, era uma indústria de óleo têxtil, tá? Então, o que é um óleo têxtil? Quando a pessoa está fabricando o tecido, esse óleo têxtil ele precisa entrar na composição da fibra do tecido, que é para ela não se romper na hora de fabricação. Então, na hora que ele vai selar as fibras, né, que vão ser feito o tecido, se ela não tiver esse óleo têxtil, ela se rompe. E qual a diferença desse óleo têxtil para o outro óleo lubrificante? É um óleo que depois de feito tecidos, lava-se e ele sai totalmente. Então, é um óleo solúvel, tá? Então, às vezes, uma coisinha que a gente colocava de diferente, ou que o rapaz lá, o operador, errava na quantidade, a gente tinha tanques enormes. Se eu não me engano, era 30 mil toneladas cada tanque daquele. E aí era tirada-se amostrinhas e ia para o nosso laboratório e a gente ia analisar aquele produto. E às vezes uma coisinha que ele colocou de nada, que ele falava assim, mas numa quantidade dessa eles não vão nem sentir a diferença, ou mudava alguma coisinha no produto, a gente rejeitava o lote todo. Tinha que ser refeito por conta de uma besteirinha. Então é uma temperaturazinha a mais, mas foi 1 grau a mais. Só que mudou totalmente, mudou a viscosidade, mudou a densidade. Isso daqui pode amarelar a fibra, era tudo levado para o laboratório e a gente fazia todo um teste. Então, na indústria cosmética, quando se trata de saúde, é muito mais ainda. Então, não vai nessa, se você acrescentar tal coisa no Enê, vai agilizar. Coloca um pouquinho de óleo de coco com não sei o que, minha amiga fez, olha, deu um brilho. E depois, será que o cabelo dela continua desse brilho? Ou será que começou a ter queda e quebra? Como a gente vê muitas pessoas tendo quebra e queda de cabelo, tá? Então, cuidado, gente. Esse aqui foi mais um alerta,
tá bom? Porque assim, de uma pessoa que já teve corte químico e tá querendo ajudar, tá? Então entenda isso daqui como uma ajuda, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me perguntar aqui nos comentários. O meu Instagram, eu vou colocar aqui, eu tenho 2 Instagram, tá? O meu pessoal e um outro que eu só falo sobre cabelo, que eu coloco algumas coisinhas, ele tá bem recente ainda. E o meu também, eu fui hackeada esse final de semana, eu fui passar o final de semana na chácara com meu filho. Quando eu cheguei, que eu fui colocar minhas fotos, quem disse que eu consegui colocar minhas fotos? Mudaram meu e-mail de recuperação de senha, mudaram a senha, eu não consegui mais ter acesso. Então eu estou começando praticamente, desde segunda-feira. Agora eu estou começando o meu Instagram novamente, tá? Perdi muita coisa, eu gosto muito, assim, de compartilhar minhas viagens, meus passeios com meu filho e tal, mas eu perdi tudo com as minhas amigas. Mas agora a gente recupera, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido o meu ponto de vista, que é só para ajuda mesmo, não é para alfinetar ninguém, não é para criticar ninguém, é porque às vezes por falta de conhecimento mesmo, a gente fala uma coisa querendo ajudar, mas a gente às vezes não tá nem ajudando, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, fiquem com Deus, super beijos. Olha, até o próximo vídeo.